Uma boa noite aos irmãos. Que Deus possa derramar muitas bênçãos a cada um de vocês nesta noite. Como vocês ouviram na introdução, nosso assunto hoje é sobre a igreja. Inclusive o Silvio cantou o hino aqui, falando também sobre a igreja. É importante nós estarmos analisando, estudando e aprendendo a cada dia também a respeito das coisas lá dos céus, né? Esse livro é um livro já bem assim estudado, né? Mas ele voltou com uma nova publicação como o título Eu Acredito, que é o Nisto Cremos, né? Antes, o título dele antes é isso. Então, hoje nós temos aqui um brinde. Vamos ver aí o Silvio que está com um brinde de um livro desse aí. Não sei como que ele vai fazer para sortear aí, né, Silvio? Esse aqui. Tem um aí com ele para alguém levar hoje, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui hoje a palavra igreja. Igreja no grego, como que é escrita? Eclésia, né? Que significa o quê? Encontro, um chamado, né? E também no hebraico, ela significa assembleia ou congregação. Então, o que é mesmo uma igreja? A igreja, ela é um grupo de crentes reunidos para a adoração num lugar específico, né? Assim como nós estamos aqui nesta noite. Então, a igreja, ela é a família de Deus, adotada por Ele como filhos. Interessante, né? Que seus membros, eles vivem com base nos seus ensinamentos sagrados. Então, nós temos esses princípios em nossa igreja, né? Então, essa expressão comumente usada em relação a qualquer grupo que se reunisse através da prática, também de convidar pessoas para este encontro. Então, hoje também nós temos esta prática, né, de convidar nossos amigos, parentes, né, e outras pessoas para vir à igreja conosco, né? E esta é uma forma de levar ou de trazer as pessoas para conhecer a nossa igreja, a nossa liturgia, como que a igreja se comporta, né? Que as igrejas aí hoje são bem diferentes das nossas aqui, dos nossos cultos, né? Um pouco diferente. Então, a maneira como nós realizamos é um pouco diferente dos outros. E aí, então, vamos convidando para que eles venham conhecer e ver a diferença dos nossos cultos. As pessoas que desejam tornar-se membro, né, desta igreja devem, então, aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E deve arrepender-se de seus pecados e tem que ser batizado. Está lá em Atos 2, versículo 36, Pedro pregando a um grupo de pessoas, eles começaram a perguntar: o que faremos? Aí respondeu Pedro, ele falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados. Então, para ser membro desta igreja, deve ser batizado, né? Então, para que tenha o seu nome escrito aqui nos registros da igreja, né? E na Bíblia diz que quando será ligado aqui na terra, também será ligado no céu, né? E também nós temos os serviços da igreja. Os membros, eles são orientados a se relacionarem uns com os outros com base na igualdade também. O maior dentre vós será servo, assim como foi o exemplo de Cristo ao baixar para lavar os pés dos discípulos, assim sejamos nós a seguir o exemplo também de Cristo, né? E nós temos também as liturgias também na igreja. E cada membro da igreja, ele possui a responsabilidade também de ensinar
aos outros também em nome de Jesus, né? E a cada um de nós também foi dado a oportunidade de testemunhar a nossa fé ao estudar a Bíblia com outras pessoas também. Nós devemos ensinar as pessoas a buscar, então, a conhecer a Jesus através dos estudos que nós passamos para elas, né? Que hoje nós temos um departamento na igreja que chama Ministério Pessoal, né? E também tem os estudos bíblicos que ajuda também as pessoas a conhecer a Jesus, né? Isso também é um ensinar em nome de Jesus. Uma outra parte importante também na igreja é a adoração. A adoração congregacional, ou seja, aqui na igreja, traz ao adorador, traz um refrigério, né? Um encorajamento, e também a gente se sente alegre quando nós estamos cantando, né? Louvando ao nosso Deus. E as Escrituras alertam aos crentes da atualidade que eles não abandonem a igreja, porque através da nossa adoração também nós passamos a ter um contato íntimo com Deus. E isso também nos faz felizes, né? E também nós desejamos estar mais e mais vezes quando nós passamos a vir à igreja diariamente, né? Aí nós não queremos perder nenhuma programação. Sentimos alegria, aquele desejo, a vontade, e nós não perdemos nenhuma programação. E por intermédio da igreja, as mais profundas necessidades de companheirismo dos membros são aqueles companheirismos individuais, né? E a gente se sente satisfeito quando nós encontramos com os nossos amigos, nossos irmãos aqui na igreja. Então, isso fortalece a nossa fé, porque provê um relacionamento, então, íntimo com Deus também. Então, estimula uns aos outros a vir nas reuniões, né? E também não faltar aos cultos da igreja, porque quando nós gostamos de conversar aqui com os nossos irmãos, né? A gente não quer faltar em nenhuma programação e a gente sempre se esforça para estar presente aqui, para conversar também, para louvar ao nosso Deus, né? E tem algumas funções também na igreja. E as Escrituras, ela fala assim: Cristo entregou à igreja a chave do reino dos céus. Que chaves são essas? Então, estas chaves são a palavra de Cristo, né? A palavra de Deus. Então, Ele colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos estar sempre abrindo a palavra de Deus às pessoas. Também tem algumas ordenanças na igreja. O batismo também, né? A Santa Ceia, tem o lava-pés. Isto é uma demonstração de aceitação nossa diante de Deus, né? Assim como Jesus teve aquela humildade de lavar os pés dos discípulos, nós também temos este momento, né? Para que nós possamos participar, compartilhar esses momentos de lava-pés e Santa Ceia. Nós temos também a orientação dizendo que Cristo, Ele é a cabeça da igreja. Pela instituição das ordenanças, Cristo, Ele demonstrou isto pelo estabelecimento da igreja cristã, enviando o Espírito Santo para guiar a igreja. Então, nós vemos que tem alguém também que auxilia, né? O Espírito Santo. Embora Cristo conduza sua igreja através do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é o único padrão através do qual a igreja deve operar. Então, nós temos a Bíblia como nosso padrão, né? Temos nossos ensinamentos como uma maneira de orientarmos as pessoas também, né? E temos também na igreja os oficiais. Então, Cristo, Ele exerce sua autoridade
através da sua igreja e também de seus servos, especialmente indicando para isto, mas ele jamais transfere o poder. Então, ninguém possui autoridade independente, separado de Cristo e de sua palavra. Então, Deus, ele deixou as orientações como deve ser tomadas as decisões, né? Ele deixou as orientações escritas. Então, o Novo Testamento, ele menciona 2 grupos de oficiais na igreja, no Novo Testamento, né? Que fala sobre os anciões e também dos diáconos, né? O nome provém do grego de ancião, que é episcopos. Então, eram os mais importantes oficiais da igreja, eram os anciões, né? Nos tempos antigos. E os diáconos também, diaconisa, fala que provém do grego, que é diáconos, cujo significado é servo ou ajudador. Então, as diaconisas, que também têm o seu papel, né, especial na igreja, né, com seu toque feminino também. Então, eles zelam da igreja, então, com todo o cuidado, assim como zela da sua casa, ela tem o seu cuidado especial também com a igreja, né? Embora os diáconos devessem atender às necessidades da igreja, também devem ser ativos nos esforços da pregação do evangelho também. Então, nós temos estas orientações também, né? Vemos que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, fala que o corpo de Cristo é formado, ou seja, o corpo de Cristo, ele é a igreja de Jesus. Ele é a sua noiva amada. E o corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do Salvador. Que Jesus, que é a cabeça deste corpo glorioso, ele deixou para os seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra, anunciando o reino dos céus. Então, há várias partes desse corpo que nós podemos chamar de coportores, né? Que eles trabalham também, é uma peça principal do corpo de Cristo para o crescimento da igreja, né? Que leva a esperança, leva a luz a um mundo cheio de pecado, um mundo perdido. Então, todo o corpo de crente em redor do mundo é também uma congregação organizada do povo de Deus, da linhagem de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão. Então, toda a criação fiel, tanto no céu quanto na terra, representa o corpo de Cristo. Então, desde daqueles tempos já vem os ensinamentos, né? Em Atos 20, versículo 28, a Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina, chamando de igreja de Deus. E Mateus 18 também, 15, nos diz que como devemos tratar um irmão quando peca contra nós, contra ti. Conversar a sós com ele. Se não resolver, chame uma testemunha, né? Se não resolver, então a igreja realiza o seu papel. Se não resolver, com a testemunha. Então, Jesus, ele investiu a igreja com a divina autoridade para a correção da disciplina na igreja também, né? Nós temos que usar, então, as normas na Bíblia, né, como nos orienta a tomar as decisões. O Antigo Testamento retrata também a igreja, lá falando sobre as raízes da igreja, como uma congregação organizada do povo de Deus. E a nação que Deus tirou do Egito foi chamada de congregação ou igreja no deserto. Em Atos 7:38 fala sobre isso. E Deus, ele estabeleceu na Palestina os centros das principais civilizações do mundo e encontrava na Palestina
3 grandes continentes, que era a Europa, a Ásia e a África. Ali os judeus deveriam fazer o convite para que se unissem como um povo de Deus. O desejo de Deus era criar a mais ampla igreja na terra. Então Deus ele queria, de uma forma assim, fazer com que todos os lugares tivessem uma igreja, onde os representantes de todas as nações do mundo, onde viriam para adorar, eles viriam aprender a respeito de Deus, do Deus verdadeiro, e retornar às suas nações, levando a mensagem de salvação. Então, assim, o desejo de Deus é que aquelas pessoas, quando se reuniam, quando elas espalhavam, eram para levar a mensagem, né? Pregando para as outras pessoas que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. A igreja como um corpo. Os crentes são os membros de seu corpo, né? E Cristo, ela é o quê? A cabeça, né, do corpo. Em seu amor, Deus, ele concedeu a cada membro da sua igreja a desempenhar, então, uma função. Assim como o nosso corpo tem os membros e as funções deles são necessárias, né? Então, Deus também tem os seus membros. Cada membro desenvolve um dom, porque ele é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se os membros não desenvolverem os seus dons, ela é uma igreja defeituosa, é uma igreja doente, né? Uma igreja com Covid, e também corre o risco de morrer. Então, a igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. A cruz reconciliou todos os crentes em um só corpo de Deus. E o amor de Deus, ele é infinito por sua igreja. Nós vemos que Deus ele tem um zelo assim muito grande pela sua igreja. Vamos então falar da igreja como um templo agora. A igreja é um edifício de Deus, o templo de Deus no qual habita o Espírito Santo de Jesus, que é Cristo, e ele é o fundamento, né? Ele é a pedra angular. O templo de Deus é santo, diz o apóstolo Paulo. Se alguém destruir o santuário de Deus, fala que Deus o destruirá, né? Até hoje, este edifício ainda não foi terminado. Aqui nós estamos falando de pessoas, né? Novas pedras vivas estão sendo agregadas ao templo de Deus, que está sendo construído para a habitação de Deus. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos utilizar os melhores materiais de construção nesse templo, de modo que ele possa suportar o teste de fogo no dia do juízo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele ensina que nós devemos utilizar os melhores materiais na construção desta igreja, né? E que Paulo está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer? Utilizar o melhor material, né, nesse templo. Então são pessoas que não negarão a Cristo, né, no teste final. Estes são os materiais de primeira, né, para representar a Cristo diante das situações mais difíceis. A igreja, ela é comparada como uma noiva. A igreja é representada como uma noiva e Cristo como noivo. O amor de Cristo por sua igreja é tão profundo e duradouro que ele a si mesmo se entregou por ela. Existe em nosso meio, no mundo, né, os namoradores de igreja. Algumas pessoas, quando estão visitando várias igrejas, chamamos namoradores de igreja, né, ele está buscando algo verdadeiro para a sua vida. E quando encontra, a pessoa então deve ser batizada, e o batismo é um casamento com Cristo.
E quando ele encontra a igreja verdadeira, então o sonho se realiza. Ele se batiza, né? Ele então casa com Cristo. Então, uma decisão importante. Efésios 3, versículo 15, fala sobre a família também, que a igreja no céu e na terra é considerada como uma família. Os membros dessa família dirigem a Deus como Pai e se relacionam uns com os outros como irmãos e irmãs, né? Por que nós falamos irmão José, irmão Pedro, irmão Silvio, né? Que nós somos irmãos em Cristo. Na família onde nós recebemos toda a estrutura, né? Educação, o alimento, o companheirismo cristão, né? E também a religião. Na família também implica responsabilidade também, não implica? Né? Uma família bem organizada, em casa tem as tarefas divididas. Eu tenho 3 netos lá, eu vejo a mãe divide as tarefas e eles têm que cumprir a ordem. Se não cumprir, olha, eles vão ter com ela depois, né? Então, nós temos também as nossas responsabilidades como família de Deus, né? Temos que fazer visitas, nós temos que nos preocupar uns com os outros, né? Dar uma ligadinha, né? Conversar, ou se puder visitar, melhor ainda, né? Então, nós, como família, temos que nos preocupar uns com os outros. A igreja de Deus, ela é também como um exército militante, né? Um exército engajado em batalha. Então, é chamado a guerrear contra as trevas espirituais. Os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus para resistir os dias maus e também permanecer inabalável. Então, ao longo dos séculos, a igreja, ela tem enfrentado necessidade de batalhar contra o inimigo para que ela seja, então, uma igreja triunfante. Efésios capítulo 6, versículo 13, fala sobre este assunto, né? Existem 2 tipos de igrejas, que é a igreja visível e a igreja invisível. Acho que vocês talvez nunca já ouviram falar. Já ouviram falar? Quem leu esse livro já deu para anotar, né? Então, os termos visível e invisível têm sido utilizados para distinguir 2 aspectos, então, da igreja sobre a terra. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço, que é esta igreja que nós estamos aqui, né? É ela que preenche a grande comissão de Cristo na pregação do Evangelho. Essa igreja que nós temos hoje é a igreja visível. Então, nós somos a igreja visível, né? E temos, então, a igreja invisível. Então, por intermédio do Espírito Santo, Deus conduziu o seu povo da igreja invisível para uma união com sua igreja visível. Nos dias finais, os fiéis de Cristo, eles sairão das outras denominações e se unirão à igreja visível em nossos dias. Então, essa igreja invisível são aquelas pessoas fiéis que estão em outras denominações, que depois, então, no final, eles vão ouvir a voz, o chamado de Deus, conhecer a voz de Deus e virão, então, para a igreja visível, né? Se tornarão uma igreja visível. Então, esta é a igreja que nós não estamos vendo hoje, por isso que ela é chamada de igreja invisível, né? Porque ela só aparecerá quando? Nos últimos dias, né? Então, Efésios 4, versículos 5 e 6, nos diz assim, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É somente na igreja visível que eles poderão, então, experimentar plenamente as verdades de Deus. Então, buscando o seu amor e o companheirismo na igreja verdadeira.
Então, que nós possamos orar para isto, né? Para que eles ouçam o chamado de Deus a tempo, né? Enquanto a porta-graça não se fecha. Então, nós vamos, então, orar para esse acontecimento. Meus queridos irmãos, assim como o nosso corpo tem os seus membros, a igreja também, ela é o corpo de Cristo. Ela é formada por muitas pessoas diferentes, com funções diversas. Jesus, que é a cabeça desse corpo glorioso, deixou para os seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra, anunciar a sua volta, e está muito próximo, né? Os sinais nos mostram que Ele está às portas, e nós não podemos demorar, devemos falar às outras pessoas. Ao nós espalharmos a luz que possuímos, a igreja se torna a luz de onde? A luz do mundo, que na escuridão não é possível esconder. Então, seja você também uma luz, e deixe que Deus seja a fonte desta luz na sua vida. Que Deus possa derramar grandes bênçãos a cada um dos irmãos, né? Para que vocês possam ser luz para aqueles que ainda não conhecem as verdades. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. Vamos cantar o hino final, então, de número 506, que tem como título Fortalece Sua Igreja.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas orientações que recebemos da Tua palavra. Que nós possamos ser membros dessa igreja ativos, membros sadios, e também que nós possamos ser peças escolhidas para esse templo que é a igreja de Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer em nossa vida, que nós possamos testemunhar aos outros, convidando também para ouvir das mensagens aqui no seu templo. Pai querido, perdoa as nossas falhas, não deixe que elas venham impedir-nos de aproximarmos de Ti, mas que nós possamos abrir o nosso coração e o Espírito Santo possa encher de poder para que nós possamos levar essa mensagem de salvação às outras pessoas. Nós agradecemos pelas instruções que nós recebemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.